Agora precisamos ser despertados, avivados para aquilo que é nosso, para que nós não percamos, por coisa alguma, por negócio nenhum. E é por isso que ele diz, em Lucas 9, versículo 23, cada um deve levar a sua cruz. Nós não estamos aqui para carregar a cruz de ninguém. Por quê, irmão? Porque Jesus foi que já levou a cruz de todos nós. A cruz de morte, a cruz de pecado, a cruz de mentira, a cruz de infâmia, a cruz de adultério, a cruz de prostituição, a cruz de miséria. Jesus levou tudo isso sobre si, irmão. Mas nós temos que levar a nossa cruz de vida, de verdade e de luz, para que nós, em tempo nenhum ou algum, se incline para as trevas, porque as trevas estão aí, irmão. A luz está aqui, mas as trevas estão aí, em toda parte. As trevas estão. A corrupção está em toda parte do mundo. Mas não tem lugar para aquele que está em Cristo Jesus. Amém, gente? Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 23. E dizia a todos, presta bem atenção, irmão. Vamos prestar bem atenção à palavra de Deus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e segue-me. Presta bem atenção, quem está dizendo isso não é o apóstolo, mas é o próprio Senhor que está dizendo isso a cada um de nós. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perder lá no ar. Mas qualquer que for amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Versículo 25. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Para saber atenção isso aqui, uma maravilha, para despertar cada um de nós nessa caminhada. 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier em sua glória e do Pai e dos santos anjos. Versículo 27. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que veja o reino de Deus. Palavra do Senhor. Pode se sentar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, onde que eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Irmãos, aí está a palavra do Senhor, aquele que amou, aquele que ama, aquele que continua amando, aquele que não está nem da direita, não está nem na esquerda, nem está lá na frente, nem está lá atrás, mas está no meio de nós. Jesus Cristo, Ele está no meio de nós, no meio da nossa vida. Se você
quiser que Ele esteja no meio da sua vida, Ele fez uma obra exatamente essa. Ele não está na esquerda, Ele não está na direita, Ele não está na frente, Ele não está atrás, Ele está no meio. Ele é o único Senhor e dominador, o único que pode socorrer em todo o tempo e pode salvar em todo o tempo e ter misericórdia em todo o tempo e ser bondoso e misericordioso em todo o tempo. É só você querer. É só nós queremos. Por quê, irmão? O que é que nós temos que fazer? Acabei de falar. É só nós cremos e estamos firmados na fé que nos foi dada por Deus em Cristo. Porque a nossa fé, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, a nossa ciência, tanto do homem natural como do homem carnal, não serve para nada diante de Deus, irmão. Pode ser o religioso que for, pode pertencer à religião que for, pode ser papa ou papado, ele pode ser o que ele for, não representa nada diante de Deus. Pode representar diante dos homens, mas diante de Deus só tem verdadeiramente valor naquele que está em Cristo Jesus. Aquele que Deus deu por fundamento de vida e de existência, a qual Ele é o próprio maná do céu para conosco, que é o pão que desceu do céu. Ele é a própria cidade que mana leite e mel para todos nós. Amém, irmão? Maravilha, maravilhoso é você ter sido chamado por Cristo e segui-lo, sem olhar para trás, sem olhar para o lado, sem olhar para ninguém, mas para Jesus. Porque ele dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Essa palavra, muitas vezes, ela cai em nosso entendimento. Como é que eu vou negar a mim mesmo? Você negar os seus desejos, você negar as suas ambições, você negar as suas conquistas, você negar a sua altivez. Por quê, irmão? Por que eu tenho? Por que o Senhor quer que nós negue tudo isso? Por quê? Por quê? Por que Ele quer que nós negue tudo isso? Porque tudo isso e muito mais que que nós aprendemos no mundo, veio do maligno, não veio de Deus. Por isso que temos que negar essa vida desastrosa que vivemos por algum tempo, para viver uma verdadeira vida, caminhada por Deus, na boa terra, que é cada um de nós. Amém, igreja? Essa é a verdade de Deus. Isso aqui não é o irmão Raimundo capitando alguma coisa para falar para vocês. É o próprio Senhor de cada um de nós que está falando comigo, que está falando com cada um de vós. Se você não negar as suas conquistas, as suas ambições, então eu não vou poder ter nada aqui. Daqui não. Mas tudo que é dado a nós, que é provido de Deus, que vem do céu, nós podemos possuir tudo, e temos tudo, e temos autoridade, e temos poder, e temos virtude, e temos riqueza, que os mais ricos da face da terra não têm. Aí alguém diz: me mostra a tua riqueza. A palavra do Senhor diz para nós que aonde
estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Não é assim? Se o nosso tesouro é Jesus Cristo, o nosso coração está em Cristo e Ele é que nos enriquece todos os dias e nos livra de toda a tentação e nos perdoa todos os nossos pecados e culpa. Aleluia! Glória a Deus! O que é que você quer mais? Você quer dinheiro? Você quer uma vida de vaidade? Ué, é só você pedir. É só você ir. Deus proíbe isso de ninguém. Mas, se você quer uma vida eterna, uma vida santa, uma vida pura, no meio de uma geração imunda, perdida, verdadeiramente tu vai ser. Tu vai ser. A luz pode estar tudo em treva, mas quando você entrar, ilumina a todos, porque tu é a luz do céu aqui na terra. Assim, irmão, é cada um de nós. Parece, ao entendimento do ser humano e da sociedade humana, parece um absurdo. Parece, mas só parece. Mas a verdade é, conhecereis a verdade, e a verdade não está dizendo, conheça um pouco da verdade, conheça um pouco de verdade e mentira, e ela não, conheça a verdade. Mas estou falando da verdade de Deus em Cristo Jesus. Não é verdade de homem que anda por aí à procura de voto, não. Verdade de Deus, do reino de Deus. E aí sim, ele diz, aí você nega a si mesmo e segue a ele. Aquele, como está no Evangelho, aquele varão rico chegou para Jesus e disse, Senhor, o que é que eu faço para herdar o reino de Deus? O Senhor disse, você sabe o mandamento? Ele disse, sei, guardo desde a minha infância. Ó, já tinha alguma coisa. Mas te falta alguma coisa. Se falta uma coisa, vai. Olha o Senhor mandando ele negar a si mesmo. Está mandando ou não está? Vai, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres, vem e me segue. O Senhor não mandou ele vender tudo e trazer para botar no bolso do Senhor, não. Dá aos pobres. E vem tu e segue a mim. Essa é a proposta de Deus para cada um de nós. Mas como é que vai ser? Eu preciso disso, irmão. Se fosse fácil, se a pessoa conseguisse uma formação sem ir para o colégio, a irmã Luciana acabou de dizer que ela está formada, mas ela foi. Ela se dispôs, deixou pai, deixou filho, marido e tudo, e foi em busca daquilo. Ninguém quer ir em busca de Jesus, só quer que Jesus abençoe, mas não quer que Jesus verdadeiramente faça o que tem que se fazer em nós mesmos, irmão. Ah, mas eu fui, claro. Se você for para Jesus, a irmã cantou os dois louvores que diz, pede, é só pedir. Aí a pessoa pensa que é pedir com a vaidade do mundo todinho e o Senhor vai dar. Nós temos visto aqui no mundo mesmo, pessoas que ficam ricas, em menos de 2, 3, 4 anos ficam pobres, pior do que quando eles eram pobres. Por quê? Porque eles não sabem lidar com a riqueza e bota tudo fora. Assim é uma pessoa que não sabe lidar com a libertação. Estou falando da libertação desse mundo para com a libertação do reino de Deus.
ele vai jogar tudo fora, irmão. Por isso que temos que aprender para a sua parte, para chegarmos à hora de enriquecer e não jogarmos fora por coisa nenhuma, ou alguma. O que tem de pessoas aí jogando o reino de Deus para fora da vida dele e perdendo o melhor da vida. Por quê? Porque não aprenderam. Só aprenderam as bênçãos. Fez isso por fulano, fez isso por ciclano, também vai fazer para mim. Não é só isso não. É a vida que é o principal. Então eu nego a mim, eu nego o meu desejo, eu nego os meus prazeres. Nós temos exemplo como o apóstolo Paulo, ele verdadeiramente largou tudo que verdadeiramente acolhia ele para seguir a Jesus, para a salvação dele e para a salvação de muitos. Não estou dizendo que ele salvou todo o povo lá de Israel, porque eles não queriam. Quem não quer salvação, ele não vai ser salvo. Ele pode ouvir a palavra de Deus todo dia e ele não vai ser salvo. Por quê? A irmã cantou um louvor aí que precisa ter intimidade com Deus. E Deus quer essa intimidade. Deus disse que tinha encontrado um homem segundo o coração dele, que era Davi. Ele encontrou um homem também na face da terra, que a fé dele era uma fé verdadeiramente maravilhosa, que foi Abraão. Ele até foi chamado pai da fé. Então, nós vemos aqui, irmão, que no versículo seguinte ele diz aqui, versículo 24, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdendo no ar. E o mundo está exatamente assim. E muitos que aceitaram Jesus querem salvar suas vidas. Querem ter isso, querem possuir aquilo, querem ter casa de praia, querem ter casa no monte, querem ter casa debaixo da terra, querem ter isso, querem ter aquilo, mas não querem ter aquele que faz tudo frutificar a vida dele. E aí, verdadeiramente, como ele está dizendo aqui, ó, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perde ela no ar. Vai perder ela. Por quê? Porque só há um Salvador que pode salvar a sua vida e a minha. Para condenar, você não precisa do Salvador. Porque a condenação está aí. A porta larga está aí. Nós precisamos da porta estreita para nos estreitarmos nela, para seguirmos para o alto. E ele diz, ó, perdão, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, achá-lo-á. Quer dizer, ó, veja bem, por amor à palavra de Deus, se você verdadeiramente, como ele diz aqui, se você negar você mesmo, você negar aquela vida errante, aquela vida de vaidade, aquela vida de orgulho, aquela vida de mentira e de engano e de engano e de altivez, verdadeiramente por amor a ele, a tua vida é salva. Que foi para isso que ele fez exatamente a obra da salvação e da redenção por todos nós. Então no versículo 25 ele diz, porque que aproveita o homem, que região o mundo todo, quando fala do homem, está falando da mulher também, não é só do homem não. Ele está falando de ganhar o mundo todo. Aqui, ó. 25, ganhar o mundo todo e perder-se e prejudicar-se a si mesmo. Está vendo aí? Você pode até ser zeloso pelas coisas de Deus, mas você não é cumpridor, você não é obediente, você é zeloso. Tudo que disser para você, pode contar comigo. Vamos comprar mais cadeira, vamos fazer mais isso, vamos fazer mais aquilo. Você está aí, você é um zeloso nisso, mas você não é cumpridor da obediência que Deus deu a você, a Cristo. Então tudo isso é em vão, não tem valor nenhum. Não, mas Deus diz que ele dá pago, ele não fica devendo nada a ninguém.
Mas quem falou para comprar um ar-condicionado foi Deus? Ou foi os irmãos, todos que concordaram? Não foi Deus, foi Deus. Está aqui na Escritura. Vós tem que encher esse tempo de ar-condicionado. Até onde? Eu falei quando isso? Eu estou falando de negar você mesmo. É outra coisa. Perder a sua vida se você não deixar as suas vaidades, os seus quereres. Senhor, tu fez um propósito comigo e eu faço outro contigo. Agora em diante, aconteça o que acontecer, eu vou dizer que vem tudo de ti, porque tudo é tudo na minha existência, da minha vida. Aí você vai ver a diferença. E aí você vai ver que se o inimigo se manifestar em alguma coisa, você também vai ver. Porque o Senhor vai fazer você ver. Que não é ele, mas é o inimigo. Então, ele diz claramente, porque qualquer mas já pensou? Você ganhar, nós ganhamos o mundo inteiro, todas as riquezas do mundo, tudo que você quiser. Você quer viajar, você quer ir nos lugares mais abomináveis do mundo, que acha que é luxuoso, é abominável. Tudo que é do mundo já está escrito, dizendo para nós, não ame o que há no mundo, nem no que no mundo há. Porque é tudo maligno, irmão. Por isso, nós temos essa orientação de nós não se inclinar para ele. Por quê? Porque nós fomos separados, irmão. Nós fomos escolhidos para a vida e vida eterna. Porque tudo vai se acabar. Menos aquele que criou e gerou cada um de nós. Nós vamos estar com ele o tempo todo. Então ele diz, olha, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, do seu Pai e na dos santos anjos. Presta bem atenção, seus irmãos. Você tem ouvido por aí que você pode fazer o que você quiser e Deus é com você. Isso não é verdade. Porque a palavra de Deus está dizendo outra coisa aqui. Está dizendo outro segmento. Se você não me seguir, se você não me obedecer, se você não se submeter à minha vontade, à minha verdade, a qual eu dei a você, e negar a mim, você chega num lugar ouvindo e diz assim, você é cristão. Você não conhece aquelas pessoas? Você é cristão? Eu tenho ido na igreja. Isso é a resposta. Isso é uma vergonha. Você é cristão só de Cristo, para a glória de Deus. Aonde você estiver, não importa que aquela pessoa seja o que ele for, um religioso qualquer, não interessa. Você não pode negar o que você é. Muitas religiões, a pessoa quando você é da religião tal, não, eu sou católico. Então, está negando a própria religião que ele segue. Mas no reino de Deus, se nós negarmos, a palavra de Deus é sim, sim, não, não, para tudo. Se eu começar a negar, eu não estou muito interessado nisso, não. Agora, porque nós sabemos que, para nós, aqui, o Senhor é advogado. Mas para nós, lá, no trono, ele é juiz. E o juiz já aquele que bate o martelo. E diz, aqui você não tem lugar. Seu lugar é aquele lá.
Mas, Senhor, eu orei tanto, Senhor, eu fiz isso. Ele não está te perguntando o que você fez, porque Ele sabe o que você fez. Ele sabe o que nós praticamos. Ele sabe que nós permanecemos. Ele sabe que nós abandonamos. Ele sabe. Não precisa dizer para Deus, eu já abandonei aquilo lá, Senhor. Não precisa, Ele já sabe. Sabe ou não sabe? Hã? Se está escrito que Ele sabe antes de nós falar e pedir a Ele, Ele não sabe. Agora eu dizer para Ele que eu já abandonei aquilo sem ter abandonado, é a hora que o segredo é entre Deus e o homem se acaba. É face a face. É olho no olho. Você deixou mesmo, Luciano? Deus me dá mais um tempo, não tem mais tempo. O tempo já passou. Eu falei com você várias vezes, de muitas maneiras, e você não me deu ouvido. Está vendo aí? Ah, mas Deus assim? Deus não é amor, é sim. Mas Deus assim não é justiça, sim. Deus é fiel, sim. Quem não é fiel é aquele que não deixou de ser levado. Essa palavra debate leva a muitas consequências. Então ele diz aqui abertamente, quando nós chegarmos naquele dia, o que é que está escrito? Todos se ajoelharão diante do Senhor e toda língua confessará. Então, não é para nós ter medo do Senhor, não é para nós ter intimidade de pai como filho e filho como pai. E pedindo perdão com sinceridade com as nossas palavras que saem do nosso coração. Porque por mim, pelo irmão Alain, pela irmã Isabel, por todos nós queremos a salvação de todo mundo. Para mim, todos vocês são salvos, e são todos santos, e todos são puros. Mas se o Senhor fala isso comigo, fala com cada um de vós, para quê? Porque ele está todo mundo certinho. Se tiver todo mundo certinho, ele vai falar outra coisa. Mas, enquanto não tiver, e mesmo que esteja, ele está sempre orientando, olha, cuidado lá com os caminhos das trevas. Cuidado para você não entrar debaixo de julgo desigual. Para que você não se faça sábio no que eu te chamei, mas que tu seja sábio no meu espírito, que eu te ensino a ser. Porque todo aquele que começa a querer ser sábio em si mesmo, ele quer ser visto pelos outros. Nós queremos ser vistos por Deus, em nome de Jesus, e a sua misericórdia dele sobre cada um de nós. Isso não importa os 200 anos que eu esteja aqui. Importa para você? Porque se eu tiver 200, você está chegando também perto. E nós estamos juntos nessa caminhada, porque o Senhor diz algo aqui, nesse versículo último aqui, ele está dizendo algo aqui que interessa, tudo aqui interessa a nós, mas esse último aqui, irmão, está dizendo, olha, presta bem atenção, versículo 27. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, os que estamos aqui, alguns que não provarão a morte até que veja o reino de Deus. Aí você diz, como é que é isso? Como é que eu vou provar a morte?
Ora, nós sabemos que Jesus matou a morte que matava nós. Destruiu o pecado que nos condenava à morte. Então, nós estamos aqui para morrer ou para viver? Hein, irmão? Nós estamos aqui para viver para Deus em Cristo Jesus ou para morrer? Se nós vemos, e nós estamos vendo o reino de Deus e é nosso, nós agora provamos que a morte não tem mais domínio sobre nossa vida. Amém, igreja? Tem? A morte não tem mais domínio. A morte não pode sucumbir nenhum de nós. E nós provamos isso em quem? Em Cristo Jesus. Provamos ou não provamos? Porque provamos a vida que está em nós mesmos. Por isso, abra a sua boca e o seu coração dizendo: eu sou de Cristo. Alguém vai dizer: onde é essa igreja? Aí você diz: essa igreja é a palavra de Deus em mim, como também de você, se você quiser. Amém, irmão? Então, você prova que a morte não existe mais, ela não tem mais domínio, ela não pode sucumbir você, a morte não pode mais prender você debaixo das obras malignas. Por quê? Porque ela já está morta para você, morta para mim, morta para nós. Amém, irmão? Amém, irmão? Amém. É isso que o Senhor falou e deixou escrito para nós sabermos de geração em geração, irmão, que nós verdadeiramente não precisamos ficar preocupados com a morte. Nós sabemos que ela já está morta. E o pecado, nós temos que verdadeiramente dizer não para o pecado. Às vezes vem em cada um de nós, na nossa mente, vem: faça isso, faça aquilo. Se você fizer isso, vai se abrir isso e aquilo para você. Você diz: afasta de mim, porque eu só ouço a voz daquele que é o meu Pai, para que eu faça o que Ele me manda, não o que eu ouço de fora. Voz de estranho, nós não seguimos a voz de estranho, nós só seguimos a voz do bom pastor. Agora, irmão, fique com essa palavra e dê uma salva de palmas para ele.